Olá, nono ano! Bem-vindos à nossa aula de correção de exercícios, referentes ao módulo 37, um conto policial. Então, lá na apostila de vocês, na página 12, nós vamos iniciar com Em Casa. E o exercício 1, ele pede que você realize na internet uma pesquisa sobre a narrativa policial, as suas características, a sua evolução através dos anos, para que você possa responder as questões. E a questão quais são as origens do gênero narrativa policial? Se vocês forem pesquisar, né, como vocês já devem ter pesquisado também, o norte-americano Edward Allan Poe, ele é considerado o iniciador da narrativa policial, com os contos Os Crimes da Rua Morgue, O Mistério de Maria Hood e A Carta Roubada. B. Como se diferenciam os detetives clássicos, como os criados pelo Edgar Poe, o Conan Doyle, o Agatha Christie, dos detetives modernos, protagonistas de novelas? Então, os detetives clássicos, por exemplo, o Augusto Dupin, que é do Poe, o Sherlock Holmes, que é do Conan, o Hércules, que é da Agatha Christie, são pessoas excêntricas, intelectualmente brilhantes, que solucionavam os crimes apenas pela observação dos indícios e pelo raciocínio. Os detetives mais modernos, eles surgiram a partir da década de 1920. Como romance negro, a narrativa passa a ser protagonizada por detetives armados que não solucionam os crimes apenas pela reflexão. São homens de ação, violentos e cheios de problemas pessoais. C. Quais são os principais autores de narrativas policiais da literatura brasileira e seus respectivos detetives? Bom, alguns dos principais autores brasileiros e seus heróis são Álvaro Cardoso Gomes, o investigador Medeiros, Gil Soares, o delegado Melo Pimenta e o detetive Machado. Exercício 2. Veja a seguir a sinopse do livro Contos Reunidos, publicada no site da editora SESI. E a pergunta é: o conto Sociedade Tragédia pode servir de exemplo da subversão do gênero praticada pelo autor, segundo a sinopse da editora? Explique. O conto é um bom exemplo, sim, da subversão referida pela sinopse, e nas narrativas policiais, o mundo está dividido entre os bons, os mocinhos, a polícia, o detetive, as vítimas e os maus, que são os bandidos e os criminosos. No conto Sociedade Tragédia, as coisas não se passam assim. Todos são, ao mesmo tempo, culpados e vítimas, porque todos praticavam golpes, né? Ou, nas palavras do próprio narrador, eles participavam de atividades escusas, ilícitas. O exercício 3 é muito daquilo que eu digo agora é com vocês, né? Cada um vai ter que fazer o seu, porque a resposta é pessoal. É para você recontar a história resumidamente, narrando em terceira pessoa onisciente e eliminando as incertezas do relato. Então você reconta a história de modo que o Aurélio seja realmente o assassino de Dibinho, plantado, né, as provas contra o narrador, e o assassinato de Dibinho tenha sido cometido pelo próprio narrador, como primeira fase de um plano que se completaria com a morte do Aurélio, para ficar com a Pola, né, para ficar com Pola e com os brilhantes. Na página 12, nós temos rumo ao ensino médio. No exercício número 1 diz: leia o fragmento de um texto de crítica literária. E aí ele diz: e as convenções do romance policial têm significação muito especial. São determinadas pela lei anglo-saxônica, que não admite prisão e acusação sem provas convincentes da culpa do suspeito. Um romance policial é impossível no estado totalitário, em que o cidadão pode ser preso sem cerimônia. Talvez estejamos mais perto desse fim do que os discursos dos estadistas nos querem fazer acreditar. Observa-se com inquietação o fato de que o romance policial do tipo inglês está nos Estados Unidos degenerando nos livros de Shadler e até nos romances muito melhores. Está sendo gradualmente substituída pelo uso da violência física. E no Brasil, como quer que seja a nossa realidade, o
O primeiro autor de contos policiais brasileiros, o Sr. Luiz Lopes Coelho, pertence à boa escola inglesa. Seus detetives não usam bíceps, mas a cabeça. Deduz-se do fragmento que o crítico Otto Maria ele valoriza a obra de Luiz Lopes Coelho, que, fiel à tradição anglo-saxônica, não adere aos métodos violentos da investigação, estando correta a alternativa B. Na página 13, vocês têm textos para questões 2 e 3. Vocês têm uma tira do Calvin, Tracer Bullet. Detetive Tracer Bullet, ou Bala Rastejante, aqui no Brasil, o detetive apareceu quando Haroldo cortou o cabelo de Calvin e ele não curtiu, e assim colocou um chapéu para esconder o desastroso corte. Esse personagem sempre aparece quando o sanduíche de Calvin some, ou para investigar a sua babá ou o seu pai. Então a pergunta é, na 2. Nessa tira, o efeito de humor ocorre devido. Alternativa C, ao contraste entre a imaginação de Calvin e a realidade. Questão 3. Na tira há uma paródia das novelas policiais. A alternativa correta é a D, modernas, cujos detetives são homens de ação, desajustados, mas eficientes em seu trabalho. Chegamos ao fim da nossa aula de correção de exercícios. Muito obrigada pela participação. Nos vemos em nossa próxima videoaula. Um beijão para vocês e até!